a palavra profética na era do Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 6. Tema desta semana: os primeiros 4 selos. Meta de hoje: leitura das páginas 94 a 96. O Hades e suas 2 seções. O inferno ou Hades é o lugar onde as almas e os espíritos dos que morrem são mantidos e ficarão guardados até a volta do Senhor. Em relação ao Hades, é importante apresentar alguns princípios a partir da história relatada por Jesus no Evangelho de Lucas, que retrata o homem rico, Abraão e Lázaro. Para os judeus, existe uma expressão rabínica para a palavra paraíso que equivale a estar no seio de Abraão. Lucas 16, 22. O termo seio de Abraão é o mesmo que paraíso. O paraíso hoje está no Hades. Quando morreu, Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Versículo 22. A mesma passagem, ao se referir ao rico, diz: no inferno, estando em tormentos. Percebe-se que no Hades há 2 segmentos, 2 seções, 2 lugares distintos. Um chamado de paraíso, ou seio de Abraão, e outro lugar de tormentos, onde o rico estava. Esse lugar de tormentos é onde os ímpios que morreram, os que não creram em Jesus, no tempo do Novo Testamento, são mantidos. É como uma prisão temporária até o juízo final do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 14. O julgamento final será depois do milênio, quando Deus estabelecerá o grande trono branco, onde com sabedoria julgará a todos. Por fim, os que não creram em Jesus serão lançados no lago de fogo como prisão permanente. Por isso, precisamos apressar-nos em pregar o Evangelho. Não deixemos que nossos conhecidos, parentes e amigos e familiares trilhem o caminho da morte eterna. Vamos salvá-los do lago de fogo. Nesse contexto, vejamos alguns princípios extraídos da história relatada em Lucas 16, para que não haja dúvidas quanto ao que acontecerá após a morte. O primeiro princípio refere-se ao fato de que aquele que estava na seção de tormento podia ver de longe a Abraão e a Lázaro, os quais se encontravam em outra seção. Isso mostra que as 2 seções estão no mesmo lugar, no Hades. O livro de Efésios sugere que o Hades está debaixo da terra. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Efésios capítulo 4, versículos do 8 ao 9. O Hades está nas regiões inferiores da terra. No entanto, para mim, é um mistério, porque não acredito que seja meramente um lugar físico, mas um lugar em outra dimensão. De qualquer forma, a Bíblia afirma que está debaixo da terra, nas regiões inferiores. Assim, as 2 seções do Hades estão no mesmo lugar, porém separadas por um grande abismo. Leamos os seguintes versículos. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Lucas capítulo 16, versículos do 24 ao 26. Nesses versículos vemos que de onde estão, eles podem ver-se e comunicar-se, mas não há como passar de um lado para o outro. Continuando, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu:
Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 16, versículos do 27 ao 31. A partir desses versículos, podemos extrair outro princípio. Após a morte, conserva-se a plena consciência. Há pessoas que acreditam que após a morte tudo se apaga e começa uma nova consciência. Não, de acordo com essa passagem, conserva-se a mesma consciência. Contudo, ela não mais estará armazenada no cérebro físico do homem, mas na alma, na mente da alma. A memória do passado não é apagada nem anulada. Nessa passagem, Abraão sabia exatamente o que estava acontecendo e tinha toda a memória do que ocorrera no passado. Portanto, temos aqui a confirmação de que a memória não será apagada. Outro princípio importante extraído da história de Lucas 16 é que não haverá uma segunda chance após a morte. Infelizmente, aqueles que morreram e não creram em Jesus não terão uma segunda chance. Por isso, aproveitemos o tempo presente. Vamos pregar o Evangelho, porque não haverá mais nenhuma chance após a morte. Há ainda um último princípio: não haverá qualquer possibilidade de alguém, dentre os mortos, visitar os vivos para pregar o arrependimento. Hoje todos têm iguais condições, as mesmas oportunidades de ouvir o Evangelho pregado pelos homens, ou seja, pela igreja, e não pelos mortos ressuscitados ou pelos anjos. Ninguém será favorecido. Se as pessoas aqui na terra se fecham para os missionários, se fecham para a pregação do Evangelho, elas terão o mesmo fim do rico. Ninguém poderá fazer nada por elas. Dentro desse contexto, tenho certa preocupação de que as pessoas que passaram pelas chamadas experiências de quase morte, EQM, se enganem. As pessoas que passaram por EQM são aquelas que morreram, mas depois voltaram para seu corpo. A meu ver, elas não chegaram a ir para o Hades, mas provavelmente foram levadas pelos anjos para um lugar de triagem, onde lhes informarão que ainda não era chegado o seu tempo. Por isso, elas voltaram. Mas quando saem do corpo, entram num estado agradabilíssimo, em um lugar gostoso, sem o peso do corpo, e começam a ganhar certo entendimento. A mente, de repente, ganha outro estado de consciência e passa a ser algo muito bom, porque tudo que Deus criou é bom. Então, essas pessoas entram num estado muito agradável, porém depois lhes é dito que têm de voltar, que sua hora ainda não chegou. Quando voltam, relatam ter vivido algo bom, de que não é necessário ter medo. Mal sabem elas que ainda poderão ir para uma sessão diferente, uma sessão de tormentos, caso não creiam em Jesus. Todavia, se crerem, elas irão para o seio de Abraão. Por isso, ninguém se engane. Para ir à sessão agradável do Hades, é preciso crer em Jesus. Essa é a diferença.